Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 21 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Essa oração nos prepara o dia de Pentecostes que está para chegar. O que é o Espírito Santo, senão o vínculo de amor que une o Pai e o Filho? Esse amor recíproco cria a comunhão profunda, um habitar dentro do outro. O primeiro anúncio é a comunhão. O motor da missão é a comunhão. A comunhão é possível porque ela é, antes de mais nada, um dom de Jesus para nós. A comunhão não é cobrança. Você tem que estar em comunhão comigo. Você tem que me amar. Você tem que pensar igual a mim. Mas, pelo contrário, a comunhão se alimenta da minha entrega gratuita, dos meus braços abertos, que dão, se dão, sem exigir nada em troca. Assim, nascerá a comunhão entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou: Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos. E o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, chegamos hoje ao cume desta oração, que é considerada o cume do Evangelho de João, a oração pela unidade, a oração da unidade. Estas palavras, elas são esculpidas para sempre. Elas precisam ser esculpidas no nosso coração e elas marcam a história do mundo, a história da Igreja, a nossa história. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Vamos, irmãos, lentamente explicar algumas palavras. Não pretendemos de explicar todos os sentidos desse trecho maravilhoso, mas somente alguns que nos ajudem a orar, a rezar, a praticar o que Jesus está pedindo. Vamos concentrar a nossa atenção sobre esta pequena palavra, como.
Jesus insiste muito: como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Como nós somos um, eles também sejam um em nós, estejam em nós. Então, quais são os sentidos desta palavra? Vale a pena se concentrar, porque ela é um pivô desta oração. Aqui se alicerça todo o desejo de Jesus, o pedido ao Pai. Em primeiro lugar, a palavra como tem um sentido normal, de comparação. Então, a Santíssima Trindade, o relacionamento de Jesus com o seu Pai, este relacionamento carinhoso. Lembramos que Jesus chamava Deus de Pai amado, Pai querido, Abba, que é exatamente o modo com que as crianças chamam o seu próprio pai. Então, este relacionamento íntimo, carinhoso e profundo, de grande unidade, é para nós. É um modelo para nós. É assim que Jesus quer o nosso relacionamento com o Pai, um relacionamento íntimo, um relacionamento humano, carinhoso, como uma criança para o seu Pai. Então, esta palavra como significa modelo. Eu dou o modelo para vocês praticarem isso. Como eu estou unido ao Pai, vocês também estejam unidos a mim e ao Pai. É o primeiro sentido. Um segundo sentido, irmãos, que podemos tirar da palavra como, é o sentido de causa. Por exemplo, no nosso cotidiano do dia a dia, a gente pode perceber, pode ver a questão do patrimônio genético, ou seja, a descendência do pai para o filho. Uma criança nasce com olhos azuis, porque herdou dos seus pais a cor dos olhos, que é predominantemente o azul. Você vê essa criança e fala: olha, ela tem os olhos como o dos seus pais, olhos azuis. Então, isso significa que a palavra como nos indica ter saído de dentro dos seus pais, indica o parentesco, a relação profunda que há fisicamente entre essas pessoas, o filho e o pai e a mãe. Isso. Então a caçuda, ela nos fez subir de um degrau. O primeiro degrau é a comparação simples, um modelo, como explicamos. O segundo é que esse modelo não é exterior a nós, mas faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso patrimônio genético. Você tem o patrimônio genético de Deus. Você tem a vida íntima de unidade que Deus tem. Entende? É muito mais forte isso que ela está explicando. E o terceiro sentido da palavra como, podemos dizer que é quase que um abraço. Fazemos parte da mesma família. Eu neles e tu em mim, para que seja um. Eles estejam em nós. Então, este como nós significa que Jesus nos abraça e nos conduz na família da Santíssima Trindade. Ele engloba cada um de nós, abraça cada um de nós e nos leva. Não sei, humanamente falando, quando nós dizemos, ele é como um de nós, ele é igual a nós, significa que faz parte da mesma família, faz parte da mesma comunidade. Sentimos uma profunda unidade, uma profunda sintonia. Eu trago ele para dentro da minha família, do meu grupo, da minha comunidade, da minha intimidade. Eu abro as portas para ele. Isso é o sentido. A comparação, o sentido de causa como patrimônio genético e o sentido do abraço. Isso é algo que explica o que Jesus quer dizer com esta palavra, com esta oração. A unidade é possível. A unidade é possível. Jesus manifesta claramente a sua vontade mostrando um modelo. Jesus diz que deu a força para nós, deu a capacidade para nós
deu a glória. O que é esta glória? Como se fala aqui? Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que seja um, como nós somos um. Entende? Que esta glória é a capacidade de nos relacionar com Deus que é Pai. E realmente, quando o homem foi criado, ele tinha esta intimidade com Deus. Lembramos lá no paraíso terrestre, quando Deus passeava no paraíso terrestre, quando queria se encontrar com o homem, tinha esta vida íntima, familiar. Então, Jesus veio restabelecer, criou uma nova aliança, uma nova e eterna aliança, recriou esta intimidade de forma bem maior e bem mais profunda entre o homem e Deus. Esta é a glória. A glória é uma palavra-chave, uma palavra muito forte que meditamos nesse dia, que significa a comunhão de Jesus com o seu Pai amado e querido. E esta comunhão Jesus doa para nós. Então, não tem motivo para falar, eu não consigo, eu sou fechado, eu não consigo me abrir, porque é um dom de Deus que você recebe. E esse dom da comunhão é o próprio Espírito Santo. Porque o que é o Espírito Santo, senão o vínculo de amor que une o Pai e o Filho? Entende? E se Jesus dá para nós esta comunhão, este vínculo de amor, Ele está te dando o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, não devemos olhar as manifestações extraordinárias com que Ele se manifesta, porque assim o Espírito Santo costuma se manifestar, línguas de fogo, um ruído, um forte vendaval, tudo o que iremos ver daqui a um pouco no dia de Pentecostes. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Mas, na profundidade, o que o Espírito Santo traz é uma profunda comunhão. É a profunda comunhão que se vive dentro da Santíssima Trindade. Então, a comunhão é um dom, por isso que ela é possível. Nesse momento, irmãos, vocês podem olhar também o slide que aparece no visor do seu telefone, que mostra o ícone da Santíssima Trindade, o ícone de Rublev, este artista, este pintor russo que escreveu o ícone. Sabe que se fala escrever o ícone, não pintar o ícone, porque ele é fruto de meses, anos de oração e de meditação. Então, para eles, para os teólogos orientais, pintar um ícone é como escrever um livro de teologia, um tratado de teologia, tanto é profundo. Então, Rublev, este autor que pintou, que escreveu este ícone que vocês estão vendo agora no visor do seu celular, ele mostra 3 anjos ao redor de uma mesa. E a pintura é feita de maneira tal que quem olha se sente como que convidado a sentar ao redor desta mesa, porque esta mesa tem 4 lugares, e o que falta é exatamente o 4º convidado, que é você. É muito bonito olhar para a Santíssima Trindade desta forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão te convidando a sentar à mesa com eles, estão te convidando a entrar na família deles, a fazer parte da comunhão com eles. Você pode olhar e admirar também, depois que termina a explicação do diário, olhar este ícone que é muito, muito expressivo, muito bonito. Então, agora chegamos ao ponto da evangelização. Nós podemos olhar e nos concentrar nesta palavra. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A comunhão é o motor da evangelização. Irmãos, isso a gente pode ver refletido na experiência dos primeiros cristãos, quando receberam o Espírito Santo, quando se abriram àquela pregação de Pedro, quando se abriram à experiência que os apóstolos estavam doando. Naquele momento de comunhão, de abertura, de encontro dos corações, Deus se manifestou de forma potentíssima, de forma muito forte,
através do seu Santo Espírito, e eles compreenderam profundamente o que Deus os chamava a viver. A primeira comunidade, eles se reuniam, eles oravam, eles partilhavam tudo entre eles. E aqueles próximos que estavam para se converter, viram o testemunho através dos apóstolos. Eles observavam e diziam: vejam como se amam, vejam como não há ninguém necessitado entre eles, porque todos partilham tudo. Ninguém considerava as suas próprias coisas, mas tudo era partilhado entre todos, e assim não havia mais a necessidade. Essa experiência de comunhão, esse testemunho da unidade que os apóstolos viveram entre si, foi a primeira e forte evangelização para os pagãos, para aqueles judeus que ainda não tinham se convertido. Por que realmente há amor? Porque eles vivem unidos. E isso foi o motor da evangelização, como estamos aqui meditando. É como a Cassuda está falando, a evangelização começou de uma profunda experiência de comunhão. Os 50 dias vividos no cenáculo, íntima e profunda oração com as mulheres, com Maria, esta experiência que preparou o dia de Pentecostes e que desembocou na primeira comunidade cristã, na partilha dos bens e na ajuda concreta aos pobres. Refletindo sobre isso, nós entendemos como a evangelização se enraiza na comunhão. Enfim, nós vamos explicar mais um aspecto quando Jesus fala: sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste. Você entende que estamos continuando a mesma coisa. Da perfeição na unidade, o mundo vai conhecer. Mas esta palavra, perfeitamente unidos, é algo que necessita de atenção. Porque a perfeição, o cume, a hora, no Evangelho de João, é a cruz. Então, este não é um simples advérbio, não é uma simples palavrinha colocada lá para explicar como deve ser a comunhão, que deve ser perfeita, não pode ser imperfeita, não? Esta palavra perfeição, ela contém dentro de si a palavra cruz, a palavra morte na cruz, a palavra hora, que é a hora do Gólgota, a hora da morte na cruz. Ela contém a palavra cume, o cume do amor, que é dar a vida pelos irmãos. Então, quando Jesus pede ao Pai que nós sejamos perfeitamente unidos, Ele pede que sejamos unidos na perfeição do amor, que é dar a vida. Não é um amor qualquer, é um amor até dar a vida. É isso que cria comunhão e cria unidade. Isso é muito forte, gente, para nós. Me lembro da missão do Haiti. O povo do Haiti sempre repete essa frase: "O te passé misère avec moi." Você passou miséria comigo. Por isso, você é digno de dar o nome ao meu filho. Por que essa mãe falou isso para os nossos missionários? Porque ela se sentiu unida a eles quando os mesmos foram ao seu encontro no sofrimento. Qual era o sofrimento dessa mãe? Ela estava tendo praticamente um bebê dentro do córrego, na mais perfeita miséria, diríamos assim, porque não era no hospital, não era em casa, era no córrego praticamente, sem roupa, sem higiene, sem nada, sem atenção, sem carinho, sem presença de ninguém. E os missionários que estavam evangelizando, estavam visitando os pobres nos barracos, né, passaram naquele momento ao lado do córrego e encontraram essa situação, essa mãe ali. E essa mãe disse: "Vocês passaram miséria comigo." Os missionários encontraram essa mãe e ela disse isso para eles: "Vocês são dignos de dar nome ao meu filho, porque vocês passaram esse sofrimento comigo, viram a minha dor
e se abaixaram e ficaram comigo aqui, me ajudando em tudo que eu precisava, desde fazer o parto até pegar a criança, lavar, vesti-la, me ajudar a dar os primeiros socorros ali que a mãe necessitava. Eles se fizeram um com essa mãe, né? Então essa experiência de unidade, de trazer para si a situação, de viver, abraçar essa situação, se tornou a experiência que abriu o coração dessa mãe para Deus. Hoje ela está no centro, suas crianças estão lá também. É uma família que caminha próximo, caminha junto com os missionários ali, nesse caminho de Deus, de evangelização, dessa experiência com Deus. Esse é o dom que Jesus veio nos trazer, o dom maior, a comunhão, fruto do amor até o sacrifício extremo. Cada um de nós leia e releia esse trecho e escute o que o Espírito Santo faz nascer como desejo de oração e de propósito. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos.